Olá, eu estou aqui novamente para falar da dinâmica da família, onde a dependência no pai e no filho pode contribuir para a desestrutura e desorganização da família. Falamos nos capítulos anteriores como foi a evolução da relação entre o Diego e o Fabiano antes da droga e também no segundo capítulo como foi a evolução com o uso da droga e como o Diego passou a fazer uso com o próprio pai, trazendo problemas escolares, problemas no relacionamento social, familiar e contribuindo para que a avó, que é a protetora deles, passasse a também ter problemas de saúde, porque o uso da droga repercute na vida de todas as pessoas que estão próximas ou não, né, do dependente químico. Então hoje nós vamos falar sobre tratamento. Como é que vocês venceram? Foram cúmplices no uso e também são cúmplices na recuperação. É um trabalho lindo que ambos vêm fazendo em prol da vida, né? E queria começar com você, Fabiano, quais foram os passos, né, que você deu e como você trouxe o Diego para a recuperação? Eu tive muitos internamentos, sabe? Fui para várias clínicas e as pessoas dizem que nada deu certo. Pelo contrário, tudo fez sentido, desde a primeira até o momento de hoje, assim, sabe? Tá? A gente tem que valorizar todos os passos que a gente deu, sabe? E Tudo soma, né? tudo Cada soma. tratamento agrega algum Sim, conhecimento, né? a gente não repete o mesmo erro no tratamento seguinte, né? Dificilmente a gente cai no mesmo erro, né? É, e eu conheci a clínica da doutora, porque através do meu filho, né? Meu filho buscou as informações, a minha mãe, assim, já não sabia mais o que fazer, porque, assim, eu era muito resistente ao tratamento, muito, eu não queria, eu não achava Era o que fujão, era o né? fujão. Eu tenho muitas fugas de clínicas, né? Tenho expulsão de clínicas, e chegou a um ponto que a minha mãe não sabia mais o que fazer. E a clínica que me expulsou, e agora, o que eu faço? Aí que elas conheceram a doutora, né? A doutora abraçou a causa, vamos lá, né? E eu fui internado a primeira vez, mesmo assim, resistente ao tratamento, não queria de forma alguma, também fugi da clínica da doutora, fui um paciente que dei muito trabalho, sabe? Manipulei toda a situação para que eu saísse antes do combinado, né? E fiz do meu jeito, como eu fazia do meu jeito fora, eu fiz do meu jeito dentro da clínica, né? A minha mãe, até então, ela não sabia lidar com a situação, né? Ela estava aprendendo, era uma nova situação para ela, que o filho dela é internado numa clínica de reabilitação, né? E E a codependência também, né? Porque, sim, veja, todo esse sofrimento, a pessoa vai ficando meio cega psicologicamente falando, sim, né? E aí ela não consegue tomar uma atitude efetiva, fica só reativa, né? E precisa se tornar ativa. sim, Essas fugas e essa resistência ao tratamento significa dano cerebral. Quanto maior o dano que a droga trouxe, maior a dificuldade do paciente de entender a necessidade de ajuda e ele se torna pouco colaborativo, como foi sim. nessas fases anteriores, né? Em que momento que daí, numa próxima internação, virou a chave? É, é, eu fui internado 3 vezes na clínica da doutora, né? Somando as 3 vezes deu 1 ano e 7 meses. Tem, eu já ouvi relatos de pacientes que, em 1 mês, dois, três, não, já estou bem. Não é assim, né? Só a gente que pedalou bastante na vida que olha para ele e fala, gente, Tem muita tem coisa. muita coisa pela frente ainda, né? E assim, eu acho que eu precisei chegar ao fundo mesmo, né, do poço para que eu olhasse para minha vida e conseguisse enxergar o que eu estava fazendo, né? Porque chegou um momento que eu não conseguia escrever o nome do meu próprio filho numa folha de papel. Eu fui fazer a rematrícula dele, eu não lembrava do nome dele, sabe? E aquilo trouxe uma tristeza para minha mãe assim imensa. Ela falou, perguntou o que está acontecendo. Eu falei, eu não lembro do nome dele, sabe? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia, as minhas lembranças, eu já não lembrava mais de coisas boas, eu lembrava só de coisas ruins. E eu fui, costumo dizer que eu tenho uma nova data de nascimento, né? 5/11/2019 foi a data que eu fui para a clínica da doutora de remoção pela segunda vez, né?
não queria de forma alguma, estava resistente ao tratamento, estava... O que comprova que a internação involuntária salva vidas, né? Como é importante desmistificar isso, né, Fabiano? Sim, ela salva, e a pessoa tem que entender que a internação, ela não é uma punição. Tem muita... Tratamento, tem muita essa ideia dentro das clínicas, porque coitadinha de mim, eu estou sendo punido por algo que eu fiz. E não é dessa forma. Enquanto a pessoa está com essa ideia dentro da clínica, ela não está se recuperando. Ela está internada. E às vezes a família contribui para a pessoa achar isso, né? Vai lá nas visitas, olha o que você fez com a gente, sim, você vai ver a hora que você sair daqui, quero ver se agora você para. Então a família não sabendo lidar, por isso a família, como a tua mãe participou do programa de família, ela aprendeu a lidar com isso, né? E essa culpabilidade contribui para o dependente ficar mais resistente ainda e achar que ele está fazendo um favor de estar se tratando, né, para a família. E na realidade ele está fazendo um favor para ele mesmo, né? Pois é, eu pensava isso, vou fazer por você então. Quando a pessoa pensa dessa forma, pensa que está sendo punida ou pensa que está fazendo pela família, a coisa não vai. Ela tem que fazer por ela mesma. E nessa internação, teve um momento, a gente ficava assim, torcendo por você, né? Eu sempre segurei na tua mão, né? Aconteça o que acontecer, eu tô junto, né? Eu não desisto. Eu sou indesistível, eu falo, né? Mas teve um momento, a gente sempre se preocupou, né, com essa tua resistência ao tratamento e vendo todo esse dano que estava causando na vida de vocês. Mas foi interessante que nesse último tratamento teve um momento especial lá dentro que a coisa começou a virar. O que aconteceu? Conta, porque eu acho importante esse momento aí da adesão ao tratamento. Sim, são os 3 pilares, né? O tratamento, a espiritualidade e a família, sabe? E algo aconteceu comigo dentro da clínica. Eu estava perdido, porque eu tinha perdido o meu filho. Ele tinha ido morar com a mãe dele, sabe? E eu estava numa confusão mental enorme dentro da clínica. Eu não sabia se eu fugia, se eu me tratava, se eu pensei em suicídio, eu pensei em inúmeras coisas. Até que eu tive um sonho com o Senhor Jesus dentro da clínica, que falou claramente ao meu coração que eu precisava segui-lo a minha vida toda. E senão eu ia morrer, ou ia ficar louco de tanto usar droga. E o meu filho ia comigo. Agora, escolha. Você tem 2 escolhas e um caminho. Isso aconteceu dentro daquele... Eu acordei assustado, com dúvidas. Será que foi? Será que não foi? Relutei mais 15 dias até que eu não aguentei aquela confusão. Tá, se foi uma coisa espiritual, se foi algo divino mesmo, eu aceito, eu quero. Novamente, eu dormi, sonhei, o Senhor falou para mim, mas começa dentro da clínica, não começa lá fora, começa aí dentro. E aí começou a minha aceitação. No nosso programa, eu trouxe a espiritualidade, né, Fabiano? Você liderou o grupo religioso lá, associado à psicoterapia, a parte farmacológica, né? Porque é um pilar importantíssimo, não só para o dependente, mas para qualquer ser humano, né? A única forma de preencher o nosso vazio existencial é com a espiritualidade. E esse entendimento, né, de que juntos, né, cuidando da parte psíquica, social, espiritual e familiar, é esse conjunto que faz com que você comece a retomar a tua vida. E você, Diego, em que momento do tratamento do seu pai que você decidiu também parar de usar e transformar a tua vida? E quando que a espiritualidade junto com a terapia entrou? Então, que nem o meu pai falou, eu fui morar com a minha mãe depois de uma recaída e fiquei totalmente afastado, tanto da igreja quanto da família, e fiquei uns meses sem ver ele, né? E de acordo com o tempo que a gente foi liberadas as visitas, a gente começou a ir ver ele, eu fui vendo uma mudança que eu não tinha visto nele antes, uma mudança tanto espiritual, ele falava muito de Jesus, que eu tinha também que participar disso, tinha que voltar para a igreja, e tanto ele conseguiu recuperar o cognitivo dele de uma forma que eu não imaginava, que nem ele falou, eu não sabia escrever mais. Então eu vi essa importância nele, e principalmente quando ele voltou da clínica, começou a fazer clínica dia, me levou para fazer também e virei o mascote da... Meu mascotinho. E me levou para a igreja. Eu ia relutando muito, sabe? Mas um tempo eu vi a importância que isso tem, e isso para mim
é os pilares também, os mais importantes, tratamento, família e espiritualidade. Então veja só, a gente estava falando do exemplo, né, Diego? Ele foi um exemplo de pai antes da droga, foi um exemplo negativo durante a droga porque te influenciou e também foi um exemplo de recuperação. Então os pais não podem se achar que está tudo perdido, né? Que o fato de ter usado droga, de ter passado por tudo isso, que não tem como recuperar a relação ou recuperar a dignidade ou tornar-se um exemplo saudável, não é mesmo, Fabiano? Sim. Porque a recuperação mostra com orgulho, né, e admiração a capacidade que o ser humano tem de vencer qualquer dificuldade. Então ele novamente volta a ser um exemplo para você, para te salvar de você mesmo, né, Diego? Exatamente, o exemplo mais positivo possível. Não podia pedir um pai melhor. Valeu a pena todos esses anos de esforço, internamento, ver o site da doutora e recomendar para minha avó foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Você chegou até mim, né, pelo teu desejo de ajudar o pai e depois você também se beneficiou por estar fazendo um programa semelhante, né, o mesmo programa que ele. E hoje vocês estão abstinentes há quanto tempo? 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Como é que está a relação de vocês hoje? Quando vocês pensam nisso aqui, né, relembrando essa entrevista, vem muita coisa à mente de vocês, né? Quando você lembra de todos os desafios de superação, o que fica no coração de vocês para vocês deixarem de mensagem ali para quem está nos assistindo aí no YouTube? Que tem uma cura. Não adianta você desistir não vai resolver seus problemas. Busque ajuda, fale com a doutora, ligue, leia os livros de autoajuda dela, faça o possível e tenha os 3 pilares. Não desista da família, da espiritualidade, de nada, que sempre tem uma cura. E é bom ser filho, né? É bom ser filho. Você não precisa ser pai do seu pai de novo, não. né? Tem como reatar e a avó tá faceira, né? Feliz, né? Saiu da depressão, né? Uhum. E você, Fabiano, que mensagem você deixa para os pais? Olha, o exemplo é muito importante. É muito importante. Eles estão nos copiando a todo instante. Eles estão nos observando e aquilo que a gente planta aqui a gente colhe. Então o que a gente está plantando agora? Né? Eu plantei errado, colhi maus frutos. Agora eu vim plantando de um tempo para cá e creio que esses são os frutos, sabe? E eu não precisei forçar o meu filho a fazer tratamento. Ele viu que estava sendo importante para mim e ele mesmo buscou. Sabe? Ele buscou fazer uma terapia com a doutora, sabe? E eu não precisei forçar ele a caminhar do meu lado. Ele viu que eu estava ficando bem com aquela situação, indo para a igreja, bem com a família, com novos comportamentos, já não falava mais gírias, refletiu na vida dele, sabe? E não desistam, né? De forma alguma, pais, não desistam dos seus filhos, sabe? Porque eu tenho uma mãe guerreira que nunca desistiu de mim, sabe? E assim, é muito importante estar do lado. Mas ele faz isso, ele faz aquilo. Calma, corra para a pessoa certa, né? Corra para a doutora, vá até os profissionais que sabem lidar com a situação. Que são especialistas, né? Não percam tempo, sabe? E se precisar, interne uma internação compulsória, porque você está salvando vidas. Você está salvando aquela pessoa, sabe? E eu sou prova disso. E eu sou muito grato à doutora e faça certo que dá certo. Faça certo que dá certo é o nosso livro, né? Nesse livro eu trato exatamente disso, das fases da evolução da doença, das fases de recuperação, os danos que isso traz, e é um apoio às famílias. É um livro que eu escrevi para você, familiar, que precisa de mais orientações. Então, leia o livro que você vai gostar do conteúdo, tem alguns depoimentos, inclusive do Fabiano, que vai ajudá-los a ver que sim, tem esperança. Nós temos como vencer a doença. Ela não tem cura, mas tem tratamento, e eu fico muito orgulhosa pelo sucesso que vocês dois estão tendo na vida, você na escola, você na sua igreja, com a sua família. Um beijo para a Fátima pela confiança, né, que ela teve de deixá-los na minha mão e a gente conseguir juntos estar vencendo aí só por hoje,
mais um dia de sobriedade, né, e de qualidade de vida, que é o que eu desejo para você que está nos assistindo. Que você também acredite na recuperação, sim, é possível, desde que você faça certo, vai dar certo. Um beijo para todo mundo. Obrigada.